Esse podcast é uma iniciativa Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Ouça novas perspectivas e crie sua concepção de valor. Fique agora com o novo episódio da 6ª temporada. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Estamos agora na nossa 6ª temporada do podcast Anestesia de Valor, com o nosso tema dessa temporada como negócios anestésicos, gestão e inovação. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Matheus Bueno, e a gente convidou o Matheus porque eu queria alguém que não fosse médico para poder falar para os nossos colegas ouvintes, que a maioria é médico ou trabalha na área da saúde. O Matheus, ele é marqueteiro, tem pós-graduação em gestão estratégica, consultor na área de vendas há mais de 12 anos, casado há 14 anos, pai de 3, gestor de projetos no Brasil e Estados Unidos, apaixonado pelo desenvolvimento de negócios e time de vendas, e alavancou resultados de empresas como Ford, Avan, Lojas MM, entre outras várias empresas aqui. Temos um grande currículo já, né, Matheus? Seja muito bem-vindo. E a gente quer aqui falar sobre vendas como uma habilidade profissional básica. É realmente isso, habilidade profissional básica. Matheus, seja muito bem-vindo, obrigado por participar. Sair um pouco da sua zona de trabalho normal, falar aqui com médicos anestesistas que, em geral, não são muito bons de venda e de marketing. Vamos explorar um pouco esse conceito. Se apresenta como você gosta de se apresentar, seja muito bem-vindo. Obrigado, que prazer estar aqui, que privilégio estar falando com esse público tão seleto, né, e tão específico. Eu acho que isso é muito legal. Parabéns aí pelo projeto também, Jorge. Muito bem. Bom, você já me apresentou do jeito que eu gosto, né? Que esse release aí é o que eu realmente utilizo. Eu sou Matheus, eu sou empresário, tenho hoje uma consultoria, também tenho parcerias, né, com algumas empresas que trabalham com gestão, treinamento para empresários, e o meu negócio é realmente voltado para ajudar outras empresas a se venderem mais e a vender melhor. Né? Isso que é o que eu gosto de fazer. E apesar de estar saindo um pouquinho da zona de conforto com relação a canais de comunicação, a gente também tem uma experiência legal, e eu pessoalmente tenho uma experiência com clínicas, com serviços médicos. Eu sei que não é exatamente, né, o mercado do anestesiologista, mas acaba que a experiência com esse público a gente acaba tendo, né? E muitos desafios se encontram, né, nesse mercado hoje, mas que bom que a gente vai poder conversar um pouquinho e ajudar os ouvintes do podcast com esse conteúdo que é tão rico. Legal. Para os nossos ouvintes, eu queria contextualizar um pouco, né? A equipe onde eu trabalho, ela contratou o EAG. O EAG é a empresa autogerenciável, é uma escola de empresários que ajuda empresas a elevar o nível da sua gestão, profissionalizar a gestão, né, e melhorar os seus processos, suas tecnologias do ponto de vista de gestão. Inclusive, eles têm o podcast da empresa autogerenciável, que foi um podcast que me ajudou muito na minha transição, quando eu deixei de ser anestesista full-time para me dedicar part-time a ser empresário, me dedicar ao empreendedorismo. Eu já tinha a minha empresa, mas me dedicava muito pouco tempo, e chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha, e a gente não tem a preparação, né, para cuidar de negócios, de empresas. Quando eu abri a minha empresa, eu fiz um curso de empreendedorismo pelo Sebrae Tech, fiz uma certa formação, mas tem coisa que é o skin the game, né? Que a hora que você está ali, que você vê as dificuldades, e os conteúdos em geral, o próprio podcast do IAG me ajudou muito. E agora eu, na jornada sudeste que teve em Florianópolis, a gente estava organizando, eu e o Diógenes, junto com a diretoria da SAESC, uma mesa de inovação, de empreendedorismo, e eu queria trazer pessoas de fora, que não fossem médicos, para falar. A gente trouxe gente para falar de fusões, aquisições, de M&A, trouxe pessoas para falar de growth, de crescimento, escala de empresas,
e que não são anestesistas, e eu entrei em contato com o EAG, convidei o Matheus para falar de vendas, né? Então, quando o EAG precisa que alguém acompanhe os seus clientes para alavancar vendas, para desenvolver serviço de venda, acaba indicando o Matheus, é a Performance Máxima, que é a empresa do Matheus. Então, só para o pessoal entender como que a gente como chegou esse cara no mundo da anestesia, né? Exatamente. Exatamente. E eu queria fazer um disclaimer pessoal aqui. Opa. O pessoal que me conhece aqui já do podcast, da anestesia, sabe que eu sou um cara muito técnico, acadêmico, né? Tenho o título superior, responsável de residência. Acabei a residência, eu já tive meu trabalho aceito para um doutorado direto na USP. Então, eu sempre tive uma carreira acadêmica muito importante, muito forte, e muito com aquela questão de ser o melhor anestesista possível, de ter uma formação importante. E eu digo assim, com todas as palavras, eu não valorizava a parte de marketing, de imagem, o marketing pessoal. E por isso que eu fiz questão desse tema, vendas como uma habilidade profissional básica. Nós estamos sempre vendendo alguma coisa, vendendo o nosso tempo, vendendo o nosso trabalho, vendendo o nosso resultado, vendendo as nossas entregas, vendendo a nossa imagem, vendendo o nosso nome. Sempre são vendas. E às vezes, e é muito comum na área médica, na área que é uma área um pouco mais científica, você valorizar muito a parte de formação, a formação técnica, e deixar de lado soft skills, e deixar de lado vendas, deixar de lado negócios, e você investindo um pouco do seu tempo nessas outras coisas, em vez de tentar melhorar um pouquinho mais a tua formação, vai te trazer muito, muito mais resultados. Eu tenho certeza certeza absoluta disso. Chega uma hora que você tem já uma formação muito boa, que você investir mais em formação te dá um ganho marginal, mas você investir em negócio, em marketing, em venda, vai alavancar muito mais a sua carreira, o seu negócio, do que seguir investindo em formação. Essa é a mensagem central que eu queria trazer aqui da nossa conversa. Bom, agora eu já falei muito, mas só para contextualizar sobre... Posso pegar um gancho nesse tema? Por favor. Isso não é, apesar de ser muito comum na área médica, isso não é apenas um privilégio do médico. Tá? Privilégio entre aspas. Né? Quando você olha algumas atividades econômicas, e eu vou chamar aqui de atividades econômicas tudo aquilo que é relacionado à troca, né? Sem tirar a nobreza do nosso trabalho, do trabalho do médico, né? Como quem realmente presta um serviço para a vida humana. Mas quando a gente olha médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas em geral, e você tem algumas áreas da saúde, odontólogos, por exemplo, né? Dentistas, quando você tem o próprio advogado, né? São todos profissionais, engenheiros, são todos profissionais que têm uma formação técnica muito ampla e muito profunda, e que têm profissões regulamentadas. Então, eu não posso sair aí me arriscando na medicina, tal qual não posso sair me arriscando na odontologia, nem no direito, nem na engenharia. E essas áreas valorizam por si o conhecimento técnico. Mas olha só, todas essas atividades que eu te falei saem da faculdade empreendendo. O primeiro emprego da maioria dos médicos é pegar plantão, e me permite errar aqui, se eu errar, você me corrija. Mas é pegar um plantão num hospital e etc, certo? Exatamente. Essa não é uma relação trabalhista, essa é uma relação de prestação de serviço. Como é que o diretor do hospital escolhe, né, quem é que vai prestar esse serviço? É através de uma venda. Né? Uma venda muito relacionada ao marketing pessoal, certo? Mas num futuro muito breve, esse médico vai estar negociando, né, parcerias com clínicas, com colegas cirurgiões, especialmente o anestesiologista, né? Com o cirurgião, o colega cirurgião e etc. Por que ele vai ser escolhido em detrimento de outro? Isso é venda. E então é muito interessante pensar que, apesar de sair imediatamente empreendendo, você não tem nenhum tipo de formação empreendedora dentro da sua grade de conhecimento
da universidade. Né? E uma coisa que você falou, Jorge, é muito verdade. Melhorar tecnicamente, investir na sua formação técnica é muito importante. Você vai melhorar o teu serviço para o cliente, para o paciente e, consequentemente, vai ficar mais reconhecido. Mas esse caminho é longo. Se eu dominar, além do meu domínio técnico, algumas skills relacionadas a business, a negócio, eu me posiciono melhor, né? Faço melhor o meu marketing pessoal, me posiciono melhor junto aos pacientes e clientes e, consequentemente, sou mais reconhecido e vendo mais. Então é bem legal ter essa noção e esse caminho, né, gerado. Perfeito. E eu segui exatamente esse caminho, por isso que eu fiz questão de reconhecer aqui já na largada, né? E eu vejo isso, cara. Chega um momento que você vai aprofundando cada vez mais, você vai ficando cada vez mais super especializado, que você começa a ter ganhos marginais no teu negócio em si, que é vender o seu serviço, o seu trabalho. Sim. E se você começa a ter outras habilidades, outras capacidades, um repertório maior de negócio, de relacionamento, de network. Outra coisa que eu vejo assim que mudou muito no meu trabalho é a questão do network. Você ter um network bem feito, organizado, né? Não baseado em interesse puro, mas sim em troca de conhecimento, de experiência, às vezes uma troca de favores genuínos mesmo, né? Você ajudar um colega quando ele precisa. Às vezes o pessoal me liga assim, você pode me explicar alguma coisa? Eu queria conversar com você. Eu falei, cara, liga aí. Aí, inclusive, já teve alguns colegas, cara, você dá consultoria? Eu falei, não, cara, me liga, a gente bate um papo. Entendeu? 10, 15, 20 minutos. Se você quiser 3, 4 horas da minha vida, aí é uma coisa. Mas você quer trocar uma ideia, me liga, a gente marca um horário. Você tem um insight, alguma coisa, né? Isso, trocar experiência, como é que você faz aí, como é que a gente faz aqui. Isso é muito legal, Jorge. Que, falando de network, né, quando você falou do favor genuíno e etc., um princípio importante do network é agregar valor. Né? Como é que eu agrego valor para as pessoas que eu conheço? Como é que eu agrego valor para as pessoas que eu me relaciono? Então, quando você fala, vamos trocar uma ideia, vamos falar, vamos tirar essa dúvida pontual que você tem, eu agrego valor. Né? Ao agregar valor, beleza, eu serei lembrado. Esse é um princípio importante do network. Exato. E aí você constrói realmente um network genuíno, que é uma troca, é realmente uma troca, quando você tem a sua entrega de valor. E pegando essa questão da entrega de valor, esse é um termo bem que se fala muito hoje em dia, e eu vejo que quando a gente fala em vendas, é sempre, na verdade, não é um processo de venda, é um processo de compra, né? Mas daí isso já é mais a sua especialidade, né? E quando você vai lá vender o seu serviço, o seu trabalho. O que o seu contratante realmente espera? Porque você trabalhar em um hospital, numa clínica ou num outro lugar, cada um tem o seu perfil de clientes. Não são todos os hospitais que são iguais, não são todas as clínicas que são iguais. Quando você vai fazer uma troca de serviço com esses locais, você estuda o lugar, você entende qual é o público que eles atendem, você se prepara para ir lá fazer uma venda do seu serviço, ou você chega lá e diz assim, eu sou anestesista, eu posso fazer anestesia. Ou não, você entende o que aquela instituição vende para os clientes dela, onde você vai ser parte da equipe. Se você não entender isso, cara, você vai começar a bater cabeça, você vai ficar desalinhado, você vai começar a reclamar de umas coisas que eram óbvias, porque é o que aquela instituição se propõe a fazer. Muito legal. E isso a gente vê, cara, todos os dias, o dia inteiro, nos mais variados lugares que a gente presta atendimento. Não só anestesista, às vezes o cirurgião, o clínico, o fisioterapeuta. Aí ele falou, cara, mas você entende qual é realmente o que essa instituição que você está trabalhando se propõe a fazer? Que não é só o atendimento em si, mas todo o serviço, os valores que estão agregados ao redor daquilo. Né? E a clínica, o hospital e etc., já não são mais negócios
simplesmente técnicos, puramente técnicos, né? A gente tem hoje gigantes do mundo financeiro olhando para estruturas de saúde, de prestação de serviço de saúde, justamente por quê? Porque já entenderam que são negócios lucrativos. E a partir do momento em que o hospital ele tem um médico responsável e um CEO, né, que é alguém responsável ali pelo resultado financeiro da instituição, pela marca que a instituição vai carregar, né, você vai ter que assumir algumas responsabilidades que não são apenas o teu atendimento técnico, mas sim o fit que você vai ter com aquela instituição. E o paciente tem muita opção. Obviamente que essa não é a realidade de todo o Brasil, mas nas grandes cidades do interior e nas capitais, você tem mais de uma opção de quase qualquer nível de serviço que você tenha, né? E nós temos uma briga de preço relacionado a esse paciente. Então, o paciente está pressionando a clínica para ter menor custo na hora de fazer buscar o seu atendimento, né? O hospital que está e a clínica que está ali atraindo clientes e brigando por um espaço nesse mercado vai esperar com certeza que o profissional vinculado a ela retenha esses valores e transmita eles para os seus pacientes. E eu, como usuário da saúde, né, sou muito influenciado por isso, né? De verdade, qual é a clínica que vai me atender? Isso não é o principal ponto. Mas quem são os profissionais que vão me atender? Isso sim. Eu já fui para ambientes mais longes do que da minha casa, fui para ambientes onde eu não gostava do ambiente, mas eu fui atrás do profissional. Né? Porque o profissional, especialmente o que vão atender os nossos filhos, né? Eu não lembro, Jorge, se você tem filhos, acho que sim, né? Tenho. Mas eu tenho 3, então, assim, o profissional que atende bem os meus filhos, eu vou atrás dele. Né? Se eu me sentir seguro com relação a esse atendimento, se o atendimento foi explicado, se ele foi simpático e atencioso com os meus filhos, se eu conseguia entender, mesmo que não conhecedor dos sistemas biológicos e dos funcionamentos dos sistemas humanos, mas se eu conseguir entender como marqueteiro o que ele está fazendo, por que a gente precisa daquele tratamento, por que aquele determinado cuidado vai ser necessário, poxa, eu vou atrás desse profissional de novo. Né? E essa marca do atendimento, do bom atendimento, da atenção, né, ela é muito relevante, e esse cuidado de como é que a instituição quer ser reconhecida, isso é bem relevante, bem relevante. Não, com certeza, cara. Eu queria só pegar um gancho no que você falou, que você falou assim, se eu entendi o que ele me falou, mesmo sendo um paciente leigo. Uhum. Cara, isso é um ponto muito crítico. Sim. Porque o pessoal fica falando o mediquês, que não consegue ser entendido, e um princípio básico é que a comunicação é responsabilidade de quem emite a mensagem. Perfeito. Não de quem está recebendo a mensagem. E isso é um ponto extremamente delicado e crítico no relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente. Eu não tenho obrigação de entender. A responsabilidade é nossa, né? E em vendas vocês falam muito isso, sim. Você tem que conseguir se fazer entendido. Você tem que conseguir entender o que aquele paciente, aquele cliente, que no caso nosso é um paciente, o que ele quer, o que ele precisa, e se ele teve as suas necessidades atendidas. E necessidades atendidas não necessariamente é cuidado de saúde, às vezes é só atenção e orientação. Às vezes é só isso. A comunicação, ela é vital para você ser lembrado e procurado e recomendado. Né? O nível de satisfação das pessoas com o médico, ela está extremamente relacionado à capacidade de comunicação dele. Né? E a gente está falando desde da primeira abordagem com o paciente, quando ele chega no consultório. Né? Quando eu estou falando de olhar nos olhos do paciente, quando eu estou falando de cumprimentá-lo quando possível, né? Eu sei que tem ambientes hospitalares que não é possível você fazer cumprimentos, mas no mínimo recebê-lo, se com máscara ou sem, com um sorriso no rosto.
né? É notável quando o médico que está te recebendo não está sorrindo, né? Ou que ele está com muita pressa, ou que ele está terminando aquele prontuário ou aquela anotação do paciente anterior, né? É muito chato quando você entra no consultório e o médico está meio de lado, assim, digitando no computador, né? Oi, boa tarde, pode ficar à vontade. E continua ali, né? Então, poxa, é melhor que você atrase mais 1 minuto, termine o que você está escrevendo e receba a pessoa, né, e faça uma boa abordagem do que não ter. A boa abordagem, quando a gente aplica ela em vendas, né, ela faz com que o cliente ele solte mais informações. Né? Quando você está comprando alguma coisa, geralmente há um jogo de poder ali de informação, né? Então, se o vendedor consegue informação, ele consegue vender melhor. O cliente fica segurando informação porque ele não quer se mostrar tão vulnerável. Na relação com o paciente, apesar de não ser exatamente assim, ela é diretamente proporcional. Quanto melhor for a abordagem do médico, mais informações o paciente vai liberar, porque ele confia. Né? E eu passo informações em quem eu confio. Certo? Eu passo informações para quem eu confio. Eu lembro de informações para dar para quem eu confio, para quem eu acho legal, para quem eu acho simpático. Né? Então é necessário isso. Certo? É necessário esse cuidado. E eu gostei muito quando você falou do Medicase. Né? Todas as profissões são assim. Se eu começar aqui a soltar um monte de informações, né, eu posso, na minha área, eu posso falar, olha, você tem que cuidar do connect rating do seu site, porque se ele não tiver legal, o usuário não vira um lead, e aí o lead que entra vai ser o lead que não é um MQL, e aí esse MQL não vai te trazer o LTV necessário. Pô, falei um monte de termo aqui, um monte de sigla que talvez o nosso ouvinte não saiba exatamente o que é, né? Mas eu posso explicar isso de uma maneira em que todo mundo entenda. Tá? E para isso, às vezes a gente fica pensando, tá, mas como é que eu faço essa comunicação? Analogias, né? Contar boas histórias para o paciente, mostrar para ele, fazer analogias, explicar de fato as coisas é muito, muito importante para o paciente ganhar essa confiança e fazer, né? E ter êxito na consulta e no atendimento. Perfeito. Acho que esse é um ponto assim, vital. A gente falou aqui em duas, eu queria voltar, né? Comunicação e atenção. Perfeito. Talvez hoje isso seja talvez seja onde os médicos mais pecam no atendimento, por questão de estar sempre com pressa, sempre muitos pacientes, não sei o quê. Sim, na minha visão, são os pontos onde mais você pode trabalhar um relacionamento diferenciado. E, no fim, comunicação e atenção é vendas. Sem dúvida. É vendas, é conexão com aquela pessoa que está ali, porque você está vendendo o seu serviço. E eu escuto muitos colegas falar assim, mas os pacientes, eles olham no guia do convênio e vêm aqui. Então, ele veio para o consultório. Ele só veio. Ele só veio, né? Aí eu falei, tá bom, vamos dizer que a tua primeira consulta, ela veio. Você não precisou fazer nada sobre isso, então fazer um marketing para trazer os pacientes para o seu consultório. Ok. Quantas vezes esse paciente retornou? Perfeito. Não aquele retorno que está incluído, aquele em menos de 30 dias, que é o que está incluído na consulta. Você tem que dar. Quantas vezes ele voltou uma outra vez? E qual serviço adicional você tentou vender para ele? Que é o upsell, o cross-sell, né? Você, né, falando em termos, né, você vender de novo para o cara que já é teu cliente é muito mais fácil do que você atrair um cliente totalmente novo. E mais barato. É mais barato. Você vender mais coisas para aumentar o ticket daquele mesmo paciente. Quando eu falo isso para mais de 90% dos colegas médicos em geral, eles ficam me olhando com uma cara assim, mas como assim? Eu falei, cara, você tem um negócio que é a sua clínica, o seu atendimento, e às vezes o paciente entra lá para fazer uma consulta pelo convênio e você não sabe realmente o que ele está precisando. Sim. Ele te deu uma queixa, você deu uma resposta técnica e você encerrou a consulta. Mas o que ele realmente precisava? Sabe? Você
Você conseguiu conectar, você conseguiu entender, porque aí quando você entende realmente o que ele precisa, você consegue oferecer outros serviços, outras coisas periféricas. Então você pode atender um paciente via convênio, mas colocar ele dentro de um ecossistema de serviços e produtos que você oferece na tua clínica através de parcerias, onde você mantém esse cliente vendendo outros tipos de serviços, talvez com um valor agregado, um ticket médio maior, outras formas, mas daí você precisa realmente se comunicar, dar atenção e realmente entender qual é o problema que aquele paciente tem, que às vezes não é a queixa médica dele. Não é a queixa médica. É a atenção, bom, pelo menos não a primeira, né? Não a primeira. Não foi o motivo pelo qual ele foi lá na consulta. Isso, não o motivo pelo qual ele foi lá. Eu posso ser bem ousado aqui numa fala, você Claro, me permite? por favor. A capacidade de se comunicar, dar atenção, é a grande diferenciação do médico, que é refém do convênio, e daquele que tem uma carteira de clientes no particular. Não é a beleza do seu consultório, a localização geográfica dele, ou como a sua secretária atende, ou o tipo de café que você serve na sua clínica. Nada disso. Não é isso. Tá? A principal diferença para você construir uma carteira de clientes que te pague no particular é a sua capacidade de se comunicar e atender bem o seu paciente. Né? Eu estou falando isso como profissional marqueteiro, de quem entende disso e vive para ajudar, né, pessoas a venderem com um ticket maior, e também como usuário. Certo? Eu vou extrapolando aqui o mundo da anestesia, né? A gente, apesar de ter plano que contém médicos e odontólogos e odontologia dentro do nosso plano, lá na nossa família, a minha esposa só vai no particular. Porque é o doutor que a encantou, que explicou para ela o que ela precisa, que ela se sente segura com relação à anestesia que vai ser aplicada nela, que ela entendeu o que precisa. E assim, a clínica não é linda, o bairro não é nobre, certo? Ou pelo menos não é o mais nobre da cidade, mas ela se sente bem. O atendimento lá é dela. E a gente paga toda vez. E tá tudo bem, porque ela escolheu ali, é ali que ela quer. Então, tudo bem, vai ser ali. Ela se conectou, né, com aquele ela se conectou. E sabe o que acontece? Quando alguém pergunta pra gente assim, poxa, vocês conhecem algum dentista? Sim, vai lá. Né? A indicação, a construção dessa carteira é sensacional. Você pode sim abordar, né, e abarcar estratégias de marketing, você deve sim abarcar estratégias com relação ao seu consultório ou, né, ao seu ambiente, mas o principal ponto de diferenciação entre o refém do plano e o que tem a carteira de pacientes particulares é a capacidade de se comunicar, dar atenção e ter um atendimento que encante. Sem dúvida. Perfeito. Concordo plenamente. E quando você olha numa perspectiva de longo prazo, várias vezes eu me questiono sobre isso. Eu não tenho consultório próprio, porque, né, eu sou anestesista, a gente atende múltiplos hospitais. Sim. A pessoa que ela só atende o convênio, qual é a chance de você passar a ser melhor remunerado? É zero. Pelo convênio? Pelo convênio. Não, é só você olhar. Vai ser sempre uma pressão ao contrário. Uma Exatamente. Pressão a tendência é que em médio e longo prazo você vai ganhar menos para fazer o mesmo serviço. Sim. O que é comum a qualquer produto. É só você pensar, né? Tirando produtos que trabalham com escassez, né? Para gerar seu marketing, sua demanda, que é coisa normalmente relacionada de luxo, coisa. Mas, assim, em geral, qualquer produto, a tendência dele é ficar mais barato no decorrer do tempo. E se o teu produto é o atendimento, ele vai também seguir na mesma esteira. O pessoal acha que o atendimento médico não é um produto que entra na linha de produtos. É a mesma coisa. Não, mesma coisa. Então, quanto mais você fica nesse ciclo só de atender o paciente, a tua única chance de ganhar mais é aumentando o teu volume. E vai chegar uma hora ou que você vai passar a atender mal, porque você atende muito rápido, ou você não vai atender direito, porque você não tem tempo, e ou uma hora que você não aguenta mais ficar tanto tempo atendendo o paciente.
Ou seja, vai se esgotar. Todas as coisas levam a um esgotamento. Perfeito. Enquanto que todos esses recursos são finitos, né? Exato. Uhum. Se você pensa nisso que a gente está falando, comunicação, atenção, encantamento, você vai perder mais tempo no início, você vai investir mais tempo vendendo serviços agregados, fazendo cross-sell, upsell, mostrando outras formas, conseguindo com que esse paciente, se a gente for falar num funil de venda, ele entra na ampulheta de venda, que é o outro lado, que é quando ele começa a referenciar, quando ele começa a ser um defensor do seu trabalho, da sua marca, da sua clínica, e você entra num ciclo onde, no longo prazo, você vai ter uma tendência a não ficar mais refém do plano. Mas, às vezes, parece que o pessoal fica na rodinha do rato, né? Sempre andando de um lado para o outro, sem sair do lugar, sem olhar. Às vezes, assim, cara, para uma semana só para pensar no teu negócio. Uhum. Entra no teu consultório, leva alguém de fora. Perfeito. Entra lá para ver como é que é. Pede para uma pessoa próxima que tenha liberdade para te dizer a real sobre as coisas. Faz um cliente oculto. Né? O que é o cliente oculto, para quem não sabe? Vai lá e se finge de cliente. Sim. Pede para a pessoa entrar e ela avaliar como que foi a marcação da consulta, como que a tua secretária, o profissional que marca atendeu o paciente, se comunicou com ele, como que foi a recepção, a chegada, o atendimento. Avalia isso. Cara, se você fizer 2, 3 clientes ocultos na sua clínica, você vai ter informação. Tá preciosa. Tudo ali, cara. Preciosa. Ajeita aquelas coisas que, em médio prazo, você vai ter um resultado diferente. Mas se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Não tem mistério nenhum sobre isso, né, cara? E Jorge, você falou uma coisa bem legal agora. Quando a gente fala de melhorar meu processo de atendimento, melhorar o meu atendimento, às vezes a gente fica sem referência, né? Poxa, como é que eu melhoro isso, então? E eu sei que a tendência natural vou procurar um curso para tal, né? Vou procurar alguma informação para tal. Uma ajuda externa é boa, né? Pedir um feedback de alguém, pedir o feedback do cliente, né? E é legal que você pode pegar, por exemplo, a sua secretária e fazer uma pesquisa de satisfação. Pede para ela ligar para os pacientes que passaram há 2 ou 3 semanas pela sua consulta, né? Ou por um procedimento no qual você foi o anestesista, né? E para ela perguntar como é que foi a explicação do anestesista para você, como é que foi aquela consulta procedimento que o anestesista fez contigo, que você recomendaria a ele? Você perguntaria num próximo procedimento necessário se é ele o anestesista? Né? Porque temos essa né? Poxa, vou fazer um procedimento naquela clínica, vai precisar de uma anestesia, né? Vou perguntar se o anestesista é o doutor fulano. Então, essas perguntas vão ser importantes também. Fazer essa pesquisa é muito legal, né? É muito legal porque ela te dá insights preciosos daquilo que você pode fazer para melhorar. Então, fica a minha recomendação isso aí também. Com certeza, cara. Assim, se você não está conseguindo mudar o que você está fazendo, você realmente deseja isso, cara, você precisa de ajuda externa. Simples assim. Contrata um mentor, um consultor, começa conversando com as pessoas que já fizeram algo que você acha relevante, vai lá, conversa com o pessoal, pega um horário, como é que foi, como é que você fez. Em algum momento você vai chegar, cara, agora eu preciso realmente de uma ajuda externa. E assim, eu não conheço ninguém que tenha conseguido grandes resultados totalmente sozinho. Sempre foi com ajuda, com time, com consultoria, com mentoria, com acompanhamento, com esse tipo de solução, porque isso te economiza muito tempo. É um atalho, você investe numa mentoria, numa consultoria, e você ganha 5 anos de tempo para você chegar no objetivo que você quer. Inclusive, um argumento de venda que a gente usa aqui na Performance Máximo. Né, quando alguém nos procura, né? Eu preciso melhorar meu atendimento, preciso melhorar as minhas vendas. A gente fala, olha, tudo que eu vou te mostrar aqui, você até consegue fazer sozinho. Se você tiver muito dinheiro para gastar e 5 anos de prazo.
né? Só que, às vezes, daqui a 5 anos, o teu negócio já está esgotado, você está sem fluxo de caixa, você teve que buscar, né, um nível de endividamento muito alto e etc. Então, contrata gente que com bem menos tempo e o investimento é bem mais assertivo. Exato, um investimento mais inteligente, né, cara? Muito mais inteligente, sem dúvida. Eu tinha notado aqui uma última coisa que você falou antes, só para o pessoal fazer uma autorreflexão. Qual foi a última vez que você ou alguém do teu time, assim, sentou do lado da tua secretária e escutou ela interagindo com algum cliente? Porque muitas vezes é o primeiro contato que o cliente tem com o teu serviço através da secretária, do secretário, desse primeiro atendimento. Qual foi a última vez que você sentou e escutou? Como que você está falando? Como que você está interagindo? O que você está dizendo? Qual é a linguagem que você está utilizando? Todas essas coisas, cara, são muito importantes. São muito importantes. E é por isso que o mapeamento do processo de atendimento e de venda ele é super relevante, né? Qual que é o processo do paciente? Será que é muito difícil marcar uma consulta comigo? Né? Será que são muitas etapas? Né? Porque a facilidade hoje em dia... Será que o meu atendimento por WhatsApp é rápido? Né? E olha só que interessante. Vamos para uma dica bem prática aqui agora, né? Existe um dado da própria Meta, né, que o Brasil tem 79 milhões de usuários de WhatsApp. É quase metade da população brasileira, né, usando o WhatsApp. E a gente tem, dentro desses usuários de WhatsApp, 80% deles utilizam o WhatsApp para fazer agendamento e negócios. Certo? Então, venda, compra, agendamentos e etc. pelo WhatsApp. Né? Se hoje eu sou refém do book do plano de saúde, né? Você acha realmente que ele vai mandar uma mensagem só para uma pessoa? Né? Então ele vai mandar ali para 2 ou 3 doutores que estão perto da região dele, que aceitam ali o plano dele, certo? Quem que vai ganhar? O que responder primeiro. E quem for mais rápido. Né? Então, quem for mais rápido vai fazer o paciente tendenciar para essa escolha. Né? E às vezes o meu time não está orientado para isso. A pessoa que cuida do meu WhatsApp não está orientada para isso. Ou eu nunca pensei em comprar um robô, né? Que hoje é tão fácil para fazer uma primeira abordagem, fazer umas perguntas simples e etc., para que a pessoa já se sinta atendida. Sim. Né? Então, solução para isso tem. Sim, hoje os robôs, esses bots de automação, para quando você não sabe o que a pessoa quer quando ela entra em contato, eles são sensacionais. Incríveis. Porque uma coisa é você... Dificilmente a pessoa liga lá, ela já sabe exatamente o que ela quer. Né? Porque às vezes você tem vários serviços, tem vários médicos na tua clínica, tem várias possibilidades. Então você deixa um botzinho que já vai interagindo com a pessoa, aí ela já está pré-atendida. Isso é extremamente fácil de fazer. Mas isso é uma questão de você, como você falou, é mapeamento da venda, mapeamento da jornada toda do paciente no teu serviço, que no nosso caso aqui é o atendimento médico. Então, vai desde ele saber que você existe, né? Aí a gente entra num funil de venda, né? Ter o awareness, né? Saber que você existe, procurar, fazer o primeiro contato, receber informação, ser atendido, marcar consulta, chegar lá no dia, né? Não ter o no-show, o cara realmente chegar na consulta, né? Ser atendido, aí o fluxo dele dentro, como que ele estaciona, como que ele chega no teu consultório, o que ele vai receber de informação no início, quais dados ele tem que informar, até ele ser atendido, aí ele ser, qual é o resultado final da tua consulta, tem que pedir exame, tem que fazer retorno e entender como que ele sai, se ele sai satisfeito ou não. Essa é uma jornada, olhar a jornada de ponta a ponta. E quando você quer fazer melhoria de qualidade, sempre, desde que o mundo é mundo, são 3 pilares. É pessoas, processos e tecnologia. Não, cara, exatamente. Isso é mais velho que nós dois juntos aqui. Não tem mistério nenhum nisso que eu estou falando. Exato. Né? E o médico precisa entender que ele precisa ter o seu playbook dessa jornada. Né? A jornada inteira, todos esses pontos que eu falei, todos esses mínimo. Pontos, sim, no mínimo. Precisam estar mapeados
e a gente precisa saber o que fazer em cada um deles. Não operar, porque você vai delegar isso, parte para uma secretária, parte para um robô e etc. Mas hoje, você consegue delegar para um robô que não tira férias, não pega atestado, que está ali atendendo o tempo inteiro. Então, você consegue delegar parte do seu processo para isso. Né? A gente embarcou algumas tecnologias aqui na Performance Máxima e hoje a gente tem robô que atende o nosso site, robô que atende o nosso WhatsApp. Se você for no meu Instagram e digitar a palavra e-book, você vai receber um e-book nosso no ManyChat. Então tem muita coisa legal que dá para fazer e que o médico precisa entender isso. O caminho para ele melhorar o seu atendimento, não ter refém do plano de saúde, conseguir uma diferenciação nesse mercado, é ter o seu playbook de atuação, tanto do paciente com ele, tanto para que ele se prospectando parceria com clínicas e outros colegas. Então, se ele tem isso, massa, perfeito. Aí você vai lá, você tira um tempo da sua agenda, você investe o seu tempo nisso. Analisa, registra e documenta como que você quer que seja feito. Perfeito. Aí você treina os seus funcionários para que eles ajam conforme o playbook. Aí quando tudo parece estar alinhado, aí você faz o cliente oculto, pede para alguém ir lá e ver se ele vai ser atendido conforme o playbook. Perfeito. E aí você vai fazendo as melhorias. Cara, eu duvido que em 5 anos não mude a tua situação dentro de uma clínica. Eu duvido que se você fizer isso, repete, melhora, analisa, repete, melhora, é impossível que você não mude de padrão em 5 anos, cara. Impossível. Isso que 5 anos é bem conservador, tá, Jorge? Sim. Mas legal, vamos manter esse ponto. Legal. Outro ponto que eu gostaria de... Juntando vários pontos que a gente falou, tecnologia, processo e a comunicação e a atenção. Às vezes o pessoal fala assim, cara, mas aí eu tenho que ficar 10, 15, 20 minutos explicando algo para o paciente. Cara, você já pensou em gravar um vídeo explicando isso, que é sempre igual? Uhum. Cara, você tem que fazer o tratamento com a medicação tal. A indicação é você tem a doença A, o tratamento é o remédio X, e você tem que fazer isso de tal forma, porque que é importante, o que vai acontecer se você não fizer, qual é a implicação disso, quais são os problemas, porque, cara, pega um dia que você tá tranquilo, de boa, coloca uma roupa bonita, grava do celular, cara. Sim, não precisa ser uma coisa muito... compra um tabletzinho qualquer e deixa aquele vídeo lá. Você tem a doença tal, você vai começar o tratamento. Quando você sair, você vai ficar na nossa salinha aqui e você vai assistir os nossos vídeos informativos sobre isso. Se você quiser, eu te mando o link. Se você esquecer, você pode ver isso em casa depois. Cara, perfeito. Você precisa muito pouco tempo. Isso você vai usar, às vezes, por anos o mesmo vídeo. Muito. E o paciente entende. Cara, olha só, se eu ficar na dúvida, eu volto lá, assisto o vídeo de novo. Uhum. Qual que é a complexidade de fazer um negócio desses? Não, nenhuma. Um e-book para você colocar em PDF no WhatsApp do seu paciente com a explicação da dieta que ele vai precisar seguir, né, no período pré-cirúrgico, por exemplo, né, inclusive com algumas dicas de receita. Você manda fazer isso com uma pessoa de design, sério, a pessoa vai te cobrar uns R$200 para fazer o template de um e-book simples, né? Um infográfico, que é aquela peça onde explica, tal hora esse remédio aqui, tal hora esse remédio aqui, né? Eu falo pelos pacientes mais idosos, que às vezes o vídeo para eles é meio complicado, mas uma foto que você deixa com ele ali vai ser muito simples, né? Então, todos esse embarque aí de tecnologia serve para gastar menos tempo, né? Também tudo que é repetitivo, transforma num vídeo, transforma num e-book, transforma num infográfico, manda para a pessoa. Eu vou te dizer, cara, você vai lá num chat GPT da vida, pede para ele escrever um roteiro sobre a doença X, explica quem você é, o que você vai fazer, corrige aquilo, pede para ele transformar aquilo num vídeo, depois pede para transformar num texto para um e-book.
paga um cara para fazer uma identidade visual com uns templates, com umas páginas timbradas para você vai gastar o quê? R$1.000, R$2.000 para fazer um negócio ali. Sim. E aí você só vai pegando esses todos, aí você coloca esses textos ali, faz os vídeos, cara, você tem um material ótimo, manda para o paciente, aí você manda o e-book depois da consulta, e aí você pergunta para ele, você ficou satisfeito? Sim. Manda um NPS, você recomendaria o atendimento? Sim, não, por quê? Se o cara te deu um NPS ruim, liga para ele. Perfeito. Liga. Os teus clientes insatisfeitos estão ao melhor local para você saber o que melhorar no teu atendimento. Aí, às vezes, Jorge, o nosso ouvinte está pensando assim, mas aí, se eu passar um e-book para o meu paciente, ele vai passar de graça para outra pessoa. É por isso que você tem que ter sua identidade visual. E daí outra pessoa fala, poxa, que legal esse médico. Né? Ele passou até um e-book. Nossa, nunca fizeram isso comigo. Né? Então, eu vou começar a pensar em ir nesse médico. E pronto, você vai ter aí a sua identidade visual, seus contatos ali, vai ficar muito mais simples. Exatamente. Do paciente de cara. E em menos de um ano você já tirou só com os pacientes que vieram o que você investiu para fazer isso dúvida. Aí tudo, cara. Sem e aí, dúvida. Isso são ciclos, né? Você vai fazendo, aí você vai melhorando, e aí você vai alavancando o teu resultado. E tudo isso que a gente falou aqui faz parte de você vender o seu serviço. É isso mesmo. Cara, nós não falamos aqui absolutamente nada super inovador, genial, ou que precisa de um QI absurdo. Não. E precisa de trabalho duro. Homéricos, né? Não. Tudo que a gente falou aqui custa muito baixo. Muito baixo, perto do retorno que pode dar. E precisa do seu tempo, do seu investimento de tempo. Perfeito. E aí, às vezes, o cara não quer tirar 3, 4 horas por semana para investir em algo desse tipo, que muda o jogo dele, para atender mais 7, 8 pacientes. Entendeu? Que no longo prazo vai ficar cada vez menor teu resultado, ou em vez de você estar construindo algo que vai, numa escala, no longo prazo, te trazer muito mais resultado. Perfeito. É isso mesmo. Matheus, você tem alguns exemplos de alguma clínica, algum médico, alguma equipe, alguma coisa assim que vocês atenderam aí, que você queira dar algum exemplo mais concreto, né? Eu tenho sim. A gente atendeu uma clínica onde o dono da clínica ele tinha uma visão de negócio bem avançada, né? E aí ele começou a ter aquela dificuldade de ter um time que tivesse o pensamento muito semelhante com o dele, né? Porque apesar dele ter estudado, ele ter despertado para a necessidade, acabou que no fim das contas, né, quando ele nos chamou, ele estava 80-20, assim, 80% empresário, 20% médico, né? E ele se sentia um pouco frustrado, porque ele falou, poxa, eu tenho que ficar resolvendo problemas e correndo atrás, por quê? Porque os meus colegas, os que trabalham comigo, não têm a mesma visão comercial que eu tinha quando estava ali, né, 80% médico, 20% empresário. Né? Então, eles não conseguem oferecer coisas a mais para o paciente. Eu não estou falando em inventar tratamentos aqui, né? Eu estou falando simplesmente oferecer aquilo que pode ser útil para o paciente de maneira eficiente. E o que a gente entendeu? Né? Depois a gente fez um laboratório, fizemos um treinamento com os médicos e a gente entendeu que realmente aquele mindset ele ia precisar de algumas adaptações. Né? O que a gente construiu, então? Um processo, aí quando você falou de descrever o funil, eu estava lembrando do processo que a gente fez para ele. Né? A gente escreveu um processo onde toda a parte negocial, né, que era tudo aquilo que envolvesse negociação de valores, negociação de agenda, negociação de investimento com relação ao que fosse tratado, seria com um time específico para isso. Então, o médico ficava preocupado em entender o paciente, em fazer um bom atendimento para ele, encantá-lo naquilo que estava fazendo, e aí aplicando aqueles padrões que a gente já falou, né? Atenção, comunicação e
entendimento, para que o time fizesse a parte negocial. Aí, olha, o doutor falou isso com você, não falou? Pois é. Então, isso, além do retorno, você vai precisar investir nisso daqui, vai precisar investir nesse exame ou nesses pontos aqui, etc. e tal. Com isso, o médico não ficava constrangido de falar de valores, talvez, etc., mas o time conseguia fazer essa negociação. Por que eu estou falando isso? Né? Porque, às vezes, a gente tem um ouvinte aqui que está falando, poxa vida, mas eu realmente não tenho talento nenhum para vender ou para negociar. Nossa, eu me sinto mal com isso, né? O que é comum, né? E tá tudo bem. Então, se a gente tem esse case mostrou para a gente o seguinte: tem gente que vai se sentir melhor e que vai conseguir aplicar isso, né, no dia a dia de maneira muito simples, muito fluida. Agora, se você está ouvindo tudo isso, está pensando, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu vou contra a minha natureza? Não precisa. Aí você delega alguém que tenha essa natureza. Né? E constrói, mas assim, isso não invalida nada do que a gente falou, né? Você vai precisar continuar construindo, você vai precisar investir na comunicação, vai precisar investir nas ferramentas para que depois você possa delegar para alguém. Né? E aí, delegação, a gente tem que falar de gestão, da cultura do meu atendimento, de como que eu quero, né, que as pessoas me atendam. Então, eu lembrei desse case que foi bem legal. E a gente teve bastante sucesso, tá? A gente teve um aumento aí de 25% no comparecimento dos pacientes, que era uma clínica bem grande, que existia muita vacância do paciente não ir. Né? Então, a gente teve 25% no crescimento da presença dos pacientes, né? E um crescimento de faturamento que foi bem legal mesmo. Né? Se reflete aí. Perfeito. Bom, Matheus, estamos já aqui com um bom tempo, né, cara? Eu legal. Agradeço, né, a tua participação. Acho que passou rápido aí. Agora que eu olhei aqui em cima, tem o tempo. Eu falei, nossa, que bom. Então, cara, eu vou pedir para, né, você dar uma mensagem final. O que eu queria deixar como mensagem final, eu não consigo ser mais objetivo como o título do nosso podcast, que vendas é uma habilidade profissional básica, tá? Como médico, hoje, o que eu orientaria, né? Se alguém quer uma orientação, né? Sim, você precisa ser um bom médico. Então, no início, a tua primeira prioridade é se tornar um bom profissional bem capacitado. A partir do momento que você é um bom profissional bem capacitado, não é que você tenha que deixar de investir na sua formação, mas você tem que agregar na tua formação negócios, gestão, vendas, marketing, para constituir realmente um negócio em torno do seu serviço, que é a prestação de atendimento médico. Sem dúvida. Simples assim. Não abram mão dessa outra parte, porque isso vai cobrar o seu tempo, vai cobrar o preço com o tempo, não tem dúvida nenhuma. Isso, né? Bom, Matheus, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui falando com a nossa audiência. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, e se quiser deixar algum contato, como que o pessoal te procura, te encontra, qual que é a melhor forma de fazer isso? Claro, vamos lá. Bom, acho que a mensagem final, assim, que eu gosto de falar é que vender não é um dom. Vender é um conjunto de conhecimentos, habilidades, mas principalmente de atitude. Né? Então, quando a gente está falando de pensar no processo, pense no processo. Né? Isso é vender. Quando a gente está falando de gravar um vídeo, grave o vídeo. Isso vai te ajudar a vender. Né? Construa um playbook, vai te ajudar a vender. Construa, né, um material para o seu paciente, isso vai te ajudar a vender. Vender não é um dom. Né? Então, esse é o primeiro recado. Aí eu tenho mais um. Posso? Claro, por favor. Pensar também é trabalhar. Tá? A gente não precisa ficar incomodado, nem frustrado de, nossa, mas eu vou pegar minha semana, eu vou pegar 4 horas da minha semana para fazer isso? Pois é, pensar e trabalhar. Né? Colocar a estratégia, analisar o que está acontecendo. Né? Por mais que você não tenha atendido um paciente, ou que você não tenha construído algo objetivo, pensar é trabalhar.
Então, você vai precisar, como dono da sua clínica, ou dono da sua estrutura aí de atendimento, né, você vai precisar ter um tempo para pensar e trabalhar. Então, vou fazer as palavras do Dr. Jorge aqui, né, pense, né, tira um tempo, invista um tempo para isso, que vai ser bastante positivo. Para conversar comigo e para a gente poder até, né, se ajudar aí, eu quero agregar valor para essa comunidade. Então, Matheus, te vi no podcast e quero tirar uma dúvida contigo. Venha, me chama no Instagram, o melhor caminho para a gente se achar aí. @mateus.bueno.torres. mateus.bueno.torres, @mateus.bueno.torres. Você me acha lá no Instagram. Além de ter conteúdo sobre vendas e gestão quase todo dia, a gente pode se comunicar por lá. Perfeito. Tá bom? Matheus, de coração, muito obrigado. Poxa, Queria dizer para os nossos ouvintes que nós vamos trazer mais pessoas não anestesistas relacionadas com negócios, com gestão, com inovação, que de alguma forma estão relacionadas com o nosso contexto aqui no nosso ecossistema de saúde. E convido o pessoal a escutar os nossos outros podcasts. Já estamos agora na 6ª temporada. Cara, tem muito conteúdo, tem muita informação bem relevante sobre anestesia, sobre gestão, sobre negócio, sobre inovação, sobre empreendedorismo dentro do nosso contexto. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até agora e até o próximo episódio. Então, valeu.